Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Glória a Deus. Estou muito alegre de estar aqui com os irmãos nessa noite mais uma vez. Para mim é sempre uma grande alegria vir aqui em Cuiabá. Agradecer mais uma vez ao pastor Christian, pastor João Paulo, aos irmãos que sempre nos recebem com tanta honra. Eu quero dizer para os irmãos, de fato, eu não fico falando isso para constar não, mas eu preciso admitir que aqui em Cuiabá é um dos lugares que eu sou recebido com maior honra, em todos os lugares que eu vou. Seu pastor é um homem de honra, saiba disso. E é por isso que Deus tem honrado os irmãos, né? Isso é muito poderoso. E eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui diante desse exército. Em 1991, eu estava sentado numa sala, na sala do pastor Aloísio, conversando com ele. Éramos a videira, não tinha nenhuma outra igreja, era só um prédio lá em Goiânia. Tudo que existe no Brasil e no mundo inteiro hoje, com mais de 1.500 igrejas nas videiras, nas vinhas, em mais de 30 países, não tinha nada, era apenas ali um prédio. E a gente estava conversando, e eu falei, pastor, eu percebo que está na hora da gente começar, talvez, a organizar um trabalho com jovens. Nós tínhamos 200 jovens que tinha na igreja, tudo que tinha de videira. E eu falei para ele que eu percebia ali, né, no meu coração, eu era pastor ao lado dele, e ele concordou. Éramos 350 jovens, na verdade, 350. E aí ele falou, não, vamos fazer, mas quem vai cuidar disso? Porque eu cuidava de adultos, jovens, de tudo até porque não tinha muito mesmo. E ele falou, quem sabe você não faça isso, né? E naquela hora eu senti alegria, eu falei, amém. Então ele falou, ok, vamos organizar, você organiza as células, marca um dia, nós vamos começar, vamos estabelecer um culto, e vamos começar um trabalho com os jovens. E nessa conversa nasceu os Radicais Livres. Nesse prazo, eu fui orar, fui jejuar, e fui falar com Deus. Falei, Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que está no seu coração em relação aos jovens da igreja? Não tinha noção do que Deus queria fazer. Separei um tempo para orar, para jejuar, para ouvir a voz de Deus. Nós não simplesmente saímos fazendo alguma coisa. Nós queríamos saber o que estava no coração de Deus. E eu me lembro claramente, jamais vou esquecer disso, que o Espírito Santo colocou muito claro no nosso coração. E Ele falou, eu quero levantar uma geração de pastores e líderes. E então aquilo foi e tem sido o centro do trabalho com os Radicais Livres, em todo esse lugar. Nós começamos a trabalhar, Deus foi trazendo jovens com chamado, levantamos, treinamos uma turma, depois treinamos outra turma, e fomos levantando, e eles foram se tornando pastores, e a obra foi ganhando proporção. A conferência começou a acontecer, ela que começou, a primeira conferência dos Radicais Livres foi numa chácara, né, no Recanto da Videira, uma chácara que hoje vocês, quando vão lá, dormem lá. Nós fazíamos conferência lá dentro, e essa tem sido uma história. E hoje, quando a gente olha, passado esses anos, nós temos muitos, na verdade, centenas e talvez quase milhares de pastores que eram jovens, que estão hoje pastoreando, são muitos, a maioria ainda é muito jovem, centenas deles. Nós temos supervisores da videira, da vinha, supervisores estaduais e tem internacionais, que eram jovens, que andaram ali comigo, com a gente, e que se cumpriu, né, pastor Cristo, essa palavra, se cumpriu essa palavra. O pastor Aloísio mesmo, ele tem falado isso ao coração dos supervisores, da importância do que Deus tem para fazer através dos jovens do nosso meio. Quando você vai visitar os seminários de todo o Brasil, das igrejas videiras, das turmas especiais, é tudo jovem, porque é assim mesmo, é a hora que Deus te chama, é a hora que Deus, né, te desafia, para que você
descubra que você está tendo uma oportunidade de viver e fazer diferença. Nós vivemos uma época, e eu estou te falando isso para você saber no que você está participando. Quando a gente fala participar dos radicais livres, a gente não está falando de participar de uma rede simplesmente, de um movimento, de uma agitação, não. Você faz parte de um exército muito poderoso, que tem um propósito muito definido, que Deus está levantando no nosso meio. Passados esses anos, hoje você faz parte de um exército dentro das videiras e da vinha no Brasil inteiro e no mundo, que somam mais de 120 mil jovens, que estão movendo em Deus em todo o Brasil, de ponta a ponta. Onde você vai, você encontra irmãos cheios do Espírito, que estão fazendo diferença na sua casa, nas suas células, nas faculdades, nas escolas. Há um mover de Deus, isso é tão precioso. Nós vivemos uma geração de um índice de suicídio, por exemplo, muito grande no meio dos jovens, né, de tristeza, de drogas. Por quê? Porque não tem razão para viver, não encontraram um motivo pelo qual podem dar a vida, né, podem realmente se gastar sabendo que vale a pena lá na frente. Mas os irmãos não, você tem uma razão para viver, você está participando de um mover para fazer história. Se Jesus não voltar na nossa geração e nós partirmos, eu creio que, e o meu desejo, não por causa do nome de ninguém, mas por causa do nome dele, o meu desejo é que se diga a seu respeito, no Brasil, se levantaram jovens no século 21 e mudaram a história daquela nação, fizeram diferença. Eu sei que o nosso país é muito grande, e Deus tem nos desafiado nesses dias a avançar. Eu tenho pedido a Deus, eu creio que foi Deus que colocou no nosso coração de ganhar 500 mil jovens nos próximos anos, 500 mil. Alguém fala, mas como é que é isso? Como é que isso vai acontecer? Isso é mover de Deus você não explica, você entra nele, Quando Isaac nasceu, a Sara não sabia explicar, era uma mulher velha de 100 anos, estéril, não podia ter filho, já tinha 100 anos, como é que uma mulher dessa ia ter filho? Então quando a concubina teve Ismael, né, que era o filho da carne, todo mundo sabe explicar. Não, pegou uma serva que podia ter filho, cedi para o meu marido, e ele teve uma relação com ela e o menino nasceu. Mas Ismael nunca pode cumprir o propósito de Deus. Quando é carne, você sabe explicar, mas Isaac você não explica. Isaac você fala, não sei, eu era velho, estéril, não podia ter filho, mas agora o menino está aqui. É a promessa de Deus, foi o Espírito que fez, é Deus que está fazendo no nosso meio. As pessoas querem colocar, não, é porque faz isso, é porque faz encontro, é porque faz célula, é porque faz isso. Não é não, tem muita gente fazendo a mesma coisa. É quando o Espírito se move que as coisas acontecem. É o mover de Deus. E nós somos aqueles que estamos apenas tateando para perceber onde o vento está soprando. E nós entramos nesse mover. Nós queremos participar desse mover. O que dá sentido para viver é participar do mover de Deus. Acredite em mim. Eu fui um jovem como a maioria de vocês. Eu me converti com 21 anos. Eu vivi até essa idade no mundo, muitas coisas que hoje me envergonho, como diz a palavra de Deus, não vale a pena contar, mas eu pelo menos eu posso te dizer para você que de tudo que eu provei, nada, nem de longe, jamais, somado tudo, poderá se comparar com todos os momentos poderosos em que eu sinto a presença do Espírito, em que eu ouço a voz de Deus, em que eu vejo Deus mudando a vida das pessoas, onde eu vejo o céu se abrindo. Ah, meu Deus, como isso é poderoso. O mundo não pode imaginar o contexto que nós estamos vivendo como igreja. Isso é tão maravilhoso, você está fazendo parte disso. Eu sempre digo isso, não faz sentido olhar para nós, para cada um, e perceber o quão maravilhosos Deus nos criou, e daí pensar em viver uma vida medíocre. Não faz sentido Deus nos ter criado, como diz a Bíblia, de uma maneira assombrosamente maravilhosa, apenas para
crescer, trabalhar, criar uma família e morrer. Não, há algo maior. Você precisa acreditar nisso. Hoje eu estou aqui para que, e a minha oração é que escamas caiam dos seus olhos, para você entender a grandeza do seu chamado. Pastor, eu não sou chamado para pastor, eu não estou falando disso. Eu quero te dizer que todos que Deus salvou, Ele chamou. Os filhos de Deus são esses chamados para fora do mundo, são os hebreus, né? Os cruzadores de rio. Passamos para o outro lado, para outra margem. Agora nós estamos envolvidos no reino, nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos participando de algo incrível, poderoso. E hoje eu quero falar de coisas poderosas que Deus diz a seu respeito, porque isso é que vai destravar, eu tenho certeza, aquilo que Deus quer fazer no nosso meio, no nosso país, no momento em que você tiver luz e revelação de quem de fato você é, em Deus. Você não faz ideia de quem de fato você é, você não faz ideia do que significa, o que aconteceu com você, no dia que o Espírito Santo entrou na sua vida. Mas o dia que o Espírito Santo entrou na sua vida, você não faz ideia, o céu entrou dentro de você. Muitos irmãos, eles são como o povo de Deus, quando eles saíram do Egito, eles eram escravos, e a Bíblia fala que a primeira experiência, eles cruzaram o Mar Vermelho. O Mar Vermelho na Bíblia tipifica o batismo nas águas, ele é a libertação de Faraó. Nós nascemos de novo, mas quando eles cruzaram o Mar Vermelho, Faraó não pôde mais dominar sobre eles, não é? Por isso é importante batizar. O batismo nas águas não te leva para o céu, mas quebra o poder, a influência de Faraó na sua vida. Mas essa é uma experiência. Eles continuaram, agora eles estavam indo para Canaã. Canaã não é o céu, como muita gente imagina, porque tinha inclusive demônios lá, tinha gigantes lá, no céu não tem isso. Mas Canaã é a vida espiritual, é a vida vencedora, é a vida num plano superior. E eles estavam sendo levados para lá. Então eles tinham que cruzar o Rio Jordão. O Rio Jordão, a Bíblia fala que aponta para a segunda experiência, a experiência do batismo do Espírito Santo. E eles entraram, eles cruzaram, porque agora eles entrariam nesse nível da promessa. É quando Deus te insere na condição de viver uma vida superior, uma vida espiritual. Agora veja, quando eles cruzaram o Rio Jordão, eles tinham que tomar uma decisão, porque ou eles continuavam na caminhada, ou ficavam na beira do Jordão, já dentro do lado de Canaã, agora já do lado da promessa, mas ainda na margem, ainda tinha gigantes lá dentro. Veja, se eles falassem, não, vamos ficar aqui, já estamos em Canaã, já cruzamos o rio, já estamos dentro da promessa, já está bom. Esses são irmãos que foram batizados no Espírito Santo e se contentaram em falar em línguas. Porque muitos irmãos acham que ser batizado no Espírito Santo, a implicação de ser batizado no Espírito Santo, é apenas porque agora eu posso orar em línguas. Não, esse é só o início da sua relação com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é algo muito mais amplo e poderoso do que você pode imaginar. Não é uma questão simplesmente de orar em línguas. Quem parou no orar em línguas de anjos, porque foi batizado no Espírito Santo, ele está do lado de Canaã, mas na margem. E tem um monte de inimigo lá ainda, que ele não foi tirar. Ele ainda está convivendo com um monte de situação que ele não precisava. Ele não entrou na promessa plena. Porque a vida, essa experiência que Deus nos dá, e eu quero dizer para você que se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, nós vamos orar por você hoje sobre isso. E você não deve abrir mão jamais disso. Pastor, mas será que Deus tem isso para mim? Claro que tem. Estes sinais seguirão os que creem, né? Em meu nome vão expelir demônios, vão orar novas línguas, que é a maior evidência do batismo do Espírito Santo. Os apóstolos, eles andaram com Jesus, eles viram tudo, mas quando Jesus morre e ressuscita, eles já estavam afoitos. Vamos sair, vamos ganhar o Brasil, vamos ganhar o mundo, vamos ganhar os 500 mil jovens. Aí Jesus falou, não, peraí, calma, permanecei na cidade, espere, até que do alto sejais revestidos de poder.
até que eu envie a promessa do Pai, que é o Espírito Santo, para revestir vocês. Caso contrário, vocês não vão poder ganhar nada. Ninguém pode sair para tomar um país sem estar revestido de poder de Deus. Porque o que faz diferença não é o muito falar, não é o muito argumentar. Um jovem que está envolvido conosco no trabalho dos radicais líderes na faculdade, estava numa aula, e ele é líder lá do núcleo, e um professor ateu, que sabe que ele é o líder, e é afiado para criticar, começou a humilhar ele na frente da sala. E falou: você aí, fulano, que descrente, que acredita em Deus, que não sei o quê. E ele foi falando um monte de coisa. E não haveria argumentos para debater, nem deveria naquela hora. Muitos irmãos acham que se eu fosse inteligente igual o fulano de tal, tivesse um monte de argumento, esse professor ia ver agora, ia fazer calar a boca dele. Você poderia até fazer calar, mas não ia adiantar nada. Mas olha o que o poder de Deus pode fazer. Enquanto aquilo acontecia, ele falou: Senhor, o seu poder está na minha vida. Eu não tenho inimizade, meus inimigos não são de carne e sangue. Eu tenho misericórdia desse homem. Faz alguma coisa. Naquela hora o Espírito Santo revelou para o irmão a vida do professor. E quando ele terminou de falar, ele falou: professor, eu queria falar só uma coisa, o senhor me permite? Pois não, pode falar, crentinho. Ele falou: é porque enquanto o senhor falava, Deus me mostrou sua vida. Eu queria te fazer uma pergunta. E ele já assustou. Ele falou: por que toda noite o senhor chora antes de dormir? Ele falou: o que é isso que você está falando? Ele falou: Deus me falou que o senhor tem um problema, o senhor não consegue, todo dia o senhor vai dormir, o senhor chora de angústia. E ele não se conteve, e ele começou a ficar tão assim, ele saiu correndo da sala, ele saiu da sala, e ficou todo mundo, e o irmão foi atrás dele, encontrou ele, e ele, atordoado, chorando, ele falou: Deus ama você, e Ele quer mudar a sua vida, a sua situação. E aquele homem se converteu. Não foram palavras, não foram argumentos, é o poder de Deus. Quando nós fomos começar o trabalho com os radicais livres, eu chamei o Rodrigo, que está me auxiliando lá em Goiânia, nesse trabalho. Falei: vamos conhecer os trabalhos que tem. Viajei com ele, fui em muitos lugares, conversei com vários irmãos que são tidos como pessoas realmente que fazem bons trabalhos aí. Mas sabe o que eu encontrei? A maioria das pessoas, um povo intelectualizado, destituído de poder. Fala bonito, fala difícil, né? Mas o que adianta? Paulo era um homem erudito, mas ele fala: mas eu decidi que eu não ia vir ter com vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não estivesse apoiada no conhecimento humano, mas no poder de Deus. Quando tem poder de Deus, as coisas vão acontecer. Eu não jejuo e oro para ser amado, eu não jejuo e oro para merecer nada, porque eu já sou amado, eu já sou favorecido, eu já sou perdoado, eu já sou abençoado, eu já sou tudo isso. E as pessoas falam: então para que você jejua e ora? Para ter poder, para crescer no poder. Eu preciso de poder para pregar, eu preciso de poder para aconselhar, eu preciso de poder para guerrear, eu preciso de poder para tirar oferta, eu preciso de poder para tudo na minha vida. Tudo na minha vida. Eu não faço nada sem pedir a Deus: Senhor, me dá poder, eu preciso de poder, porque o poder é o Senhor tocando corações, é Deus fazendo o que o homem não pode fazer, o que o homem não é capaz de fazer, é trazendo luz aonde existe trevas, é criando uma saída onde não tem saída, é revelando aquilo que estava oculto, escondido. Isso é tão poderoso, meu irmão. Você jamais deveria
aceitar viver uma vida cristã sem poder de Deus. Diga amém mais forte. Jesus falou isso. Então, eu não tenho dúvidas de que Deus está nos preparando para tomar essa nação, para fazer história, e Ele vai com certeza nos confirmar com esse poder. Esse ano, o tema da nossa conferência dos Radicais Livres, que volta para o estádio depois de um tempo que nós paramos para falar com os líderes do Brasil inteiro, é a manifestação dos filhos de Deus. E desde já eu quero fazer um apelo para você, porque conferência, ela sempre é um tempo especial. Por que ela é especial? E por que eu deveria fazer todo o esforço e me programar com antecedência para não ficar de fora? Porque se você está envolvido num projeto de vida, existem momentos que você não pode ficar de fora, que você deveria se sacrificar ao máximo para participar, porque nós não estamos brincando de fazer a obra de Deus. Nós estamos fazendo uma coisa muito séria, com efeitos para o resto da eternidade. Porque uma pessoa que é nascida de novo, através da sua vida, a vida dela é transformada para o resto da eternidade. Você faz ideia do que significa isso? A Bíblia fala que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E a Bíblia fala que quem é sábio ganha almas. Por quê? Porque ele está fazendo a coisa mais importante da vida. Não há nada mais poderoso do que ser um canal de Deus. Perguntaram para o Billy Graham, um dos maiores evangelistas, ou maior evangelista vivo da nossa geração, que já ganhou milhões de pessoas, já pregou nas posses da maioria dos presidentes americanos. Perguntaram para ele se ele tinha interesse de ser presidente da nação dos Estados Unidos, a mais importante do mundo, porque ele poderia. Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou: jamais me rebaixaria de cargo. Porque não tem nada superior do que ser usado pelo Espírito Santo. Nada. É a coisa mais poderosa do mundo, da vida. Eu, há 20 anos atrás, larguei tudo por causa desse chamado. E eu falo para você em paz e livre diante de Deus, que a despeito de todas as guerras, nunca, nem um segundo da minha vida eu me arrependi. Porque é maravilhoso andar com Deus. É maravilhoso se mover no poder de Deus, caminhar, e o Senhor está nos guiando. E nessa conferência, então conferência é um tempo que a gente prepara, é um tempo especial, é um tempo de jejum, de oração, de clamor, e pessoas do Brasil inteiro estarão jejuando e clamando, e pastores e irmãos, e há uma expectativa no coração daquilo que o Senhor vai fazer. Nós oramos, nós perguntamos para Deus o que o Senhor quer derramar naquele dia especial, e a gente prepara para aquele dia, e Deus tem colocado algumas coisas no meu coração para aquele dia. Isso quando porque eu sei que o Senhor quer derramar algo para aquilo que Ele quer fazer. E uma das coisas que eu já quero te falar é que eu quero que você comece a pedir a Deus um dom espiritual. Porque na conferência vai ter um momento que nós vamos orar por isso. E todo mundo que está lá vai ter pedido um dom. E nós queremos que vai ter um momento que o Espírito Santo vai derramar esse dom na vida de todo mundo. E nós vamos a um estádio, sair dali, equipado com dons espirituais, cheios do poder de Deus, e voltar para as cidades. Eu estou pensando o que vai acontecer. Eu, como diz o Senhor, eu não tenho responsabilidade com isso, que está fora do meu controle o que o Senhor vai fazer. Por isso, você não deveria pensar: eu não vou não, dá trabalho demais, é só mais uma conferência, depois eu vou. Cuidado com esse tipo de pensamento, ele pode ser fatal. Você sabe, a nação de Israel estava para ser destruída, e a Bíblia fala que a rainha Esther sabia, e ela teve uma chance para falar com o rei. Era só uma noite, e ela conseguiu uma audiência,
um jantar. E naquela noite, a Bíblia fala que ela alcançou o favor do rei. E por causa daquela noite, a nação inteira foi salva. Sabe o que eu quero te falar? Não despreze uma noite na presença do rei. Ela pode ser definitiva na sua vida. Não despreze uma conferência dos radicais livres, porque ela pode definir o resto dos seus dias. Deus pode querer fazer algo na sua vida. Eu não estou falando que se você não for, não vai acontecer. Eu só estou dizendo que se o Espírito Santo quer te levar, vá. Vá. Faça o que tiver que fazer, mas vá. E se você quiser ir e pedir para Deus, Deus vai te levar. Claro que vai. Porque é um momento nosso. É o momento que o exército brasileiro dos radicais livres vai se reunir. Nós estamos preparando esse momento espiritual, de céus abertos, de mover do Senhor, porque eu creio que Deus está nos equipando para ganhar esses centenas de milhares de jovens. Eu falei para Deus: Senhor, o Senhor falou, pede-me e eu te darei as nações por herança. Eu falei: Senhor, se eu posso pedir, eu não gostaria de partir sem antes ver 1 milhão de jovens nascer de novo. E eu sei que quando chegar 1 milhão, eu vou pedir outro tanto. Porque o Senhor é assim, sabia? O Senhor, quando Ele encontra a gente, Ele nunca pergunta, Ele nunca diz: você sabe o que eu quero de você? Não, a primeira pergunta é: o que você quer que eu te faça? Foi isso que Ele perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? Ele falou: quero ver. Eu sei que muitas vezes nós já queremos chegar dizendo que nós vamos fazer, mas não. A Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Antes de você poder dizer: eu dou a minha vida por Ele, Ele vai dar tudo primeiro para você. Ele vai encher o seu coração de tanta bondade, de tanto amor, que você vai falar: como que pode alguém me amar tanto? Eu não tenho outra saída senão de fato oferecer minha vida para Ele. Então, eu estou te contando que o que está acontecendo. Há um vento que está soprando, há um mover de Deus no nosso meio, e eu preciso que você seja sensível. Olha para cá, amado, não importa a sua história passada, não fique preso na situação social sua, cultural, econômica, financeira. Talvez você pense: pastor, eu sou tímido, eu venho de uma família pobre, eu não tive muitas oportunidades. Deus pode me usar. Irmãos, a Bíblia fala que Deus ama escolher os que não são, para envergonhar os que são. Deus ama pegar os pequenos para fazê-los grandes. E eu tenho visto essa história, o pastor Aloysio é um exemplo disso. Ninguém, se você ouvir a história, foi criado em casa que nem banheiro tinha. Muitas vezes só tinha arroz para comer na casa dele, mais nada. Extrema pobreza. Ninguém imaginava que Deus pudesse levantar um homem dali, daquela situação. Na minha casa, o meu apelido era Tonga, que significa tonto. Meus tios batiam na minha cabeça e falavam: tonto. Eu jamais sonhei em pregar nem para 20. Deus nos chama, Deus te escolheu, Deus quer fazer algo grande através da sua vida. Eu sei que muitos de vocês ainda estão presos no seu próprio umbigo, né? Ainda estão preocupados com a sua pequenez, mas é tempo de você esquecer disso e olhar do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Deus. Dito isso, eu quero começar a pregação. Aleluia. Mas tem a ver. Romanos capítulo 8, verso 19. É porque eu sinto a unção aqui, irmãos. Deus está falando aqui, fique atento. Romanos capítulo 8, verso 19, na versão revista e corrigida, a Bíblia diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Interessante, a Bíblia está dizendo que a criação está aguardando que os filhos de Deus mostrem quem de fato eles são.
Porque é algo que ainda não apareceu. É algo que está lá, mas que está por vir. Que nem você sabe, que nem você imagina. Como eu falei para você, o dia que o Espírito Santo entrou na sua vida, o dia que você foi batizado no Espírito Santo, não foi só para receber dom de línguas, não. Começou um tempo de céus abertos, ilimitado, da presença de Deus. Deus quer te levar para viver lá dentro de Canaã, não ficar na margem não, da vida no Espírito, a vida poderosa, a vida que vê o que outros não veem, que ouve o que outros não ouvem, porque está andando com Deus. E você precisa começar a ter uma fé em relação ao que a palavra de Deus diz. Eu vou ler um versículo agora, eu preciso que você preste muita atenção nele, porque ele é um versículo tão poderoso, que é necessário ter uma decisão para acreditar nele. Porque ele diz assim, bom, antes de ler ele, eu pergunto para você, eu li alguém falando um dia, as pessoas perguntam, pastor, por que tem 4 evangelhos? Não bastava ter um? Para que 4? Para contar a mesma história? Porque nenhum homem sozinho seria capaz de mostrar Jesus. Foi necessário 4 para mostrar ângulos diferentes. E na verdade, como disse um autor, se Jesus nunca tivesse vindo na terra, nenhum homem jamais poderia imaginá-lo. Tamanha a grandeza e a glória dele. Você quer perceber o tamanho da grandeza de Jesus? O dia que você achar que é alguma coisa, tente andar sobre as águas. Multiplica as pedras em pães lá da sua rua. Você começa a pensar em Jesus, é inconcebível, meu Deus, é incrível. É alguém, era Deus andando na terra. Os demônios vinham no pé dele e se prostravam. Não teve nenhum lugar que Jesus chegou que tinha um morto, que ele ficou morto. Porque ele é a vida. Quando ele chega, a vida chega. A morte não pode ficar. Jesus operou coisas grandiosas. A multiplicação dos pães é um negócio assustador, irmãos. Pegar um pão e começar a brotar pão. É que às vezes você vai lendo, você acostuma do que Jesus fez. Jesus foi o homem que Deus que se fez homem e andou na terra de uma maneira sobrenatural, incrível, arrebatadora, inexplicável, indizível. E a Bíblia diz que nem em todos os livros poderiam ser escrito tudo que ele fez. Dito isso, eu vou ler o versículo. 1 João, capítulo 4, verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Porque segundo ele é, nós somos neste mundo. Segundo ele é, eu sou. Igual ele é, eu sou. Aqui. Não, pastor. Eu falei que você não ia conseguir nem falar amém. Ninguém. É tão chocante que é difícil. Eu entendo você. Eu falo, não deve ter uma revelação. Esse negócio não pode ser o que está escrito aí. A Bíblia não está dizendo que os pastores é igual ele é, seminarista é igual ele é. Não, segundo ele é, nós também somos neste mundo. Meu Deus, espera aí, isso é chocante demais. Vamos imaginar uma cena? Vamos pensar que hoje à noite Jesus apareça para você de madrugada lá no seu quarto e te acorde. E aí ele fala para você, meu filho, eu vim falar algo para você a seu respeito. É só um exemplo. Eu vim falar algo a seu respeito que você não sabe. Na verdade, ninguém sabe. Só eu sei.
E hoje eu vou te revelar, e a hora que eu revelar, isso que eu vou te revelar vai manifestar. Isso é a manifestação do que já é. Está incubado aí dentro. E eu vim hoje ligar a chavinha que destrava o que de fato você é. E aí Jesus vira para você e fala, sabe, nunca te contei, ninguém sabe, ninguém imagina, nem você, mas na verdade você é um anjo. Eu não estou falando que você é anjo não, é só um exemplo. Sai daí falando, passou na rua, foi lá e pregou heresia, nós estamos tudo anjo. Você é melhor do que anjo. Anjo não sabe o que é graça, nunca caiu. E os que caíram nunca receberam a sua graça. Olha para cá, o que aconteceria? Então Jesus fala, você é um anjo. Pá! Liga, libera tudo que significa ser um anjo e desaparece. De cara você já se encontra no ar, batendo asa. Vai dar um pulinho na cozinha, de repente está no Japão, porque anda na velocidade da luz. Eu pergunto, o que essa revelação mudaria na sua vida? Você nem consegue imaginar. Você nem consegue imaginar, é ou não é? Veja, agora, a Bíblia não diz que você é um anjo, mas a Bíblia diz que segundo Ele é, nós somos neste mundo. Você sabe, nessa hora, a gente tem que parar tudo, falar, vamos embora gente, vamos para casa, enfiar a cabeça no meio das pernas e falar, Deus, não sai daqui enquanto o Senhor não me revelar isso, porque o que é isso? Eu preciso orar nesse versículo aqui, jejuar e clamar, até que meus olhos se abram, porque isso aqui vai mudar o resto da minha vida. Eu vou chegar na escola, eu vou chegar na minha família, eu vou chegar no meu trabalho, eu vou pegar ônibus, eu vou andar na rua, e o pau vai quebrar. Porque se eu sou, segundo o Senhor é, eu estou até com medo de ir no velório. É arrebatador. Quantos estão me entendendo? Você percebe que o nosso impedimento para trazer um avivamento, porque é isso que eu estou imaginando, meu Deus do céu, se um estádio, pastor Cristian, sair de lá com essa luz, o que não vai ser? Vai ser um estrago nessa nação. Você está entendendo que isso não pode faltar? Vai ser muito poderoso, irmãos. E eu estou orando por isso. Eu estou orando por radicais livres se movendo no sobrenatural. Para você entender isso melhor. Então, o que acontece hoje na vida de muitos irmãos? O que acontece hoje na vida dos irmãos é a historinha que eu vou te contar agora, que é verídica. Essa história chama O Gato do Pastor Wilson. Não é que ele é bonito não, é o gato mesmo, gato, animal. Pastor Wilson, que é pastor da Videira de São Paulo. Ele é de Goiânia, ele morava lá na ocasião, e ele tinha uma cadela que estava prenha. E o vizinho tinha uma gata, que também estava prenha. E nasceram os cachorrinhos e os gatinhos na mesma época. Só que quando a gata pariu, ela morreu. E morreram todos os gatinhos, exceto um. E esse gatinho apareceu na casa dele. E a cadela dele adotou ele. Aceitou ele mamar nela junto com os cachorros. Uma coisa realmente inusitada. E o dono falou, então, você quer ficar com ela? Não, deixa ele aqui, e ficou. E aquele gato cresceu mamando na cadela junto com os cachorros. E ele ficou lá na casa e foi criado com os cachorros. E o pastor Wilson conta que aconteceu algo inusitado com aquele gato, depois que ele já era grande. Ele era gato, mas punha ele em cima de uma mesinha dessa, e empurrava ele não tinha coragem de pular. Ele tinha medo, ele não subia muro, ele não pulava. Gato, você sabe, gato você joga ele para cima, ele sempre cai em pé, o dele cai de costa. Aconteceu com ele o que acontece com muita gente. Na cabeça dele, ele não era gato. Ele era um gato,
mas criado com um cachorro. Embora sendo gato, viveu como cão. E perdeu todo o potencial de gato que estava dentro dele. Que tragédia, não? Que tragédia. Sabe qual o meu maior medo, pastor Christian? É que, eu vou te falar uma coisa que talvez você nunca imaginou. Você sabia que Ismael, o filho da carne, foi abençoado? Não é incrível isso? O Senhor abençoou Ismael, porque o Senhor é misericordioso. Mas eu pergunto, Ismael cumpriu o propósito de Deus? Sabe o que significa isso? Viver uma vida boa, mas errada. O meu maior medo é viver uma vida abençoada, mas não era a vida que Deus tinha para mim. Eu não quero chegar diante de Deus e falar: Senhor, minha vida foi tão abençoada, porque o Senhor é bom. E Deus falou: pois é, de fato, eu te abençoo porque eu abençoo todos os meus filhos, mas você não viveu o que eu queria para você. Eu tinha muito mais. Eu tinha uma vida superior, mas você não creu, para que se manifestasse tudo que tinha aí dentro. Eu falo para Deus: Senhor, eu vou orar até morrer, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero experimentar tudo que está na Bíblia. Eu quero caminhar em cima disso. Eu creio nisso, irmãos. E eu creio que o Espírito de Deus está nos levando. Mas há uma cadeia na nossa mente. Porque você olha para você. E quando você olha para você, você fala: mas pastor, eu não sei falar. Eu sou tímido. Eu vim de uma família pobre. Eu não estudei. Eu isso, eu aquilo. É o eu. Você não percebe o eu no centro? Por que o nome de Deus é eu sou? Ele é, porque eu não sou. Ele é. Não importa quem eu sou, não importa o meu passado, não importa se eu sou tímido, não importa nada. Eu não tenho culpa se você, nem se você gosta ou não de mim. Deus me chamou. Quando Deus chama, acabou. Ele pôs a mão na sua vida, meu irmão. No dia que o seu pai deitou com a sua mãe, milhões de espermatozoides saíram correndo desesperados para ver quem ia nascer, naquela ansiedade maluca. E Deus pôs o dedo em cima do seu. E você talvez falou: Deus, me solta que eu tenho que ganhar essa corrida. E o Senhor disse: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E o espermatozoide correndo, e você olhando, e ele falou: aquieta-te, eu te escolhi. O Senhor me escolheu, mas eles vão entrar, e aí se ele entrar eu não vou nascer. E Deus falou: mas eu te escolhi. E Deus ficou lá segurando você. E ele disse: não, você não conhece o meu poder. No meio de 700 milhões eu te escolhi. Eu te chamei pelo nome. Eu determinei que você iria nascer no século 21 ou 20, dependendo da sua idade. Ia fazer história em Cuiabá, no Brasil. E os espermatozoides correndo. E você, desesperado. Deus falou: porque eu te escolhi, você que vai nascer. Aí ele fez assim, ó. Vai. E você caiu lá dentro do óvulo. Você não percebe que o seu nascimento é um milagre? É um milagre. No meio de milhões e milhões fecundar você. Você não é fruto do acaso, como você imagina. Deus planejou a sua vida. Olha, quando você, numa família normal, quando um bebê vai nascer, a família prepara tudo. É ou não é? A gente fica pensando, se o homem é a parte mais importante da criação, porque Deus é que falou que tudo era bom, mas do homem ele disse é muito bom, do homem ele disse a nossa imagem e semelhança, por que Deus fez por último, não primeiro? É porque tudo foi feito para nós. Já viu quando vai nascer um menino? Você arruma a casa para ele, você arruma o quarto, o berço, faz tudo bonitinho, e depois de tudo pronto, o bebê chega. Deus criou o universo, a terra e todas as coisas. Depois de tudo pronto, ele falou: agora eu vou trazer o meu filho, para que ele possa viver. Veja, há um projeto de vida que eu preciso parar
parar e pensar, gente, faz sentido o que o pastor está falando. Só de ter nascido eu já sou um milagre. Jesus vem de uma maneira incrível, agora ele fala que tal qual ele é, eu sou. Está errado, não faz sentido a minha vida ser medíocre. Eu preciso orar sobre isso. Eu preciso orar sobre isso. Preciso ter luz sobre essa verdade. Deus quer me usar, meu Deus do céu. Deus quer fazer história através de mim. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser um Billy Graham, mas não despreze o seu chamado. Eu estive agora, sexta-feira, sábado, eu fui pregar para os líderes de 6 igrejas do interior de Goiás, lá perto de Goiânia. São cidades, pastor Cristian, que tem 10 mil pessoas, a cidade inteirinha. Tudo que tem lá é 10 mil. A corruptela, gente. Eu fiquei vendo o que Deus está fazendo. O irmão está com a igreja de quase 200 membros lá. Eu falei, rapaz, eu encontrei os jovens dele e eles vieram falar comigo, porque nós estamos nesse mover que eu estava te vendo na internet, porque não sei do que, na escola. Eu falei, rapaz, você mora lá? E eu fui saber a história desse pastor, que foi aluno da nossa turma. O Rigonato falou assim, rapaz, esse cara era doente, ele tinha problema sério de saúde, ele não falava direito, era super tímido. Você conversa com ele, ele está assim, cuspindo fogo. Os empresários da cidade estão vindo, estão construindo prédio para ele, pastor, que negócio de louco, está movimentando tudo lá, negócio incrível. Eu falei, rapaz, o que é isso? Olha aí, você está fazendo história, parece, você vai lá, pastor Mal está, mano, olha a cidade dele, o que Deus está fazendo através da vida dele, da onde que ele veio, ele está sendo usado, daqui a pouco, não duvide, daqui a pouco nós estamos lá visitando o cara, porque ele tem uma igreja de 2 mil membros, na cidade de 10 mil, nós vamos ter que ir lá, concorda, pastor? Você vai ter que ir lá conhecer, aí o supervisor vai tudo lá pedir bênção para ele. Um cara que tem 20% da cidade, quem é que tem? Nós temos que ir lá, todo mundo, fazer carrear, não caravana para Goiânia, não, lá para Bonfinópolis. Não duvide do poder de Deus, não duvide do que Deus quer fazer na sua vida. Talvez você vai ganhar mas o cara é um apóstolo, e vai ganhar 100 mil, vai contar na sua coroa. Percebe? Eu me converti numa casa no dia 2 de maio de 1990, sem nunca ter pisado num prédio de igreja. Fui visitar uma célula que me levaram, eu me converti lá. Nesse dia eu nasci de novo. Era um bairro de periferia de Goiânia, e a casa dessa irmã era a última rua do bairro. E eu me converti lá, eu nasci de novo. E Deus tem me dado a graça de pregar para muita gente. Você nunca vai conhecer a irmã dessa casa. Ninguém sabe quem ela é, mas Deus sabe. E de alguma maneira ela participa do meu ministério, porque foi ela que abriu a porta, foi ela que orou, Deus vai sentar alguém aqui, o Senhor move na vida dele. E eu pisei naquela casa com 5 minutos, eu nunca até hoje, você sabe quem estava lá nesse dia? A célula estava com problemas, pastor Cristian, confusão na célula. Aí o supervisor, na época o discipulador, pastor responsável, foi visitar, porque era uma célula ruim. Eu converti numa célula ruim. Até célula ruim funciona quando tem poder de Deus. Aí o supervisor, na época chamava assim, estava visitando para resolver o pepino da célula, pastor Luiz. Eu conheci ele nesse dia. E sabe quem também estava lá? A minha mulher. Aí você vê que não foi um dia de glória. Eu conheci Jesus, minha mulher e o pastor Luiz, tudo num dia só. Isso é poderoso demais, é muito amor. É inexplicável esse amor de Deus por mim. Mas aí as pessoas falam, nossa, o que ele pregou? Não sei. Até hoje eu não sei. O que eles cantaram? Não sei. Eu não sei nada. Eu chorei 2 horas sem parar, não sei de nada. Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Tinha poder lá. Aquela mulher deve ter orado. Isso não vai ficar de graça para ela. Ninguém conhece ela, mas o céu
sabe que ela foi um canal para Deus me salvar naquele dia. Um arranjo aconteceu naquela casa. Impressionante. Então, cuidado, não despreze, cuidado com a perspectiva da obra de Deus através da sua vida. Hoje o que você precisa entender é o seguinte: espera aí, eu sou um milagre, eu nasci, Deus permitiu, Deus me salvou, logo Ele me chamou, e Ele diz que tal qual Ele é, eu sou nesse mundo. Então eu preciso de pensar nisso, e orar sobre isso, me posicionar sobre isso. Eu vou parar com esse mimimi a meu respeito. Eu vou parar de olhar para mim, porque não importa quem eu sou, importa quem Ele é. O último livro que eu lancei chama Quem Sou Eu? Quem sou eu? Quem eu sou? Nem eu sei mais. Eu pus o nome porque eu estou escrevendo sobre identidade, que eu estou falando aqui hoje. E essa frase, quem sou eu, é a frase que Moisés perguntou para Deus. Deus falou: Moisés, eu quero que você liberte a nação. Vai lá. Você já é velho, gago, 80 anos, 40 de deserto. Não tem mais poder nenhum, fraquinho na carne. Já desacreditado de si mesmo. Agora eu quero que você vá lá, enfrenta o louco do presidente da Coreia do Norte, do faraó, e arranca o povo de lá. Com a vara na mão. É incrível as propostas de Deus. Moisés fala: Senhor, quem sou eu para enfrentar faraó e arrancar uma nação lá de dentro, com a vara na mão, com 80 anos? Essa não é a pergunta que a gente vive fazendo? Quem sou eu para liderar? Quem sou eu para ser discipulador? Quem sou eu para ser pastor? Quem sou eu para ganhar minha escola? Quem sou eu para fazer avivamento, participar de um avivamento? Quem sou eu, pastor, para pensar em ressuscitar morto? Você sabe qual que é eu fico pensando, né? Jesus, quando ele foi levantar os primeiros líderes, ele estabeleceu o padrão de liderança. Ele falou: ide, meus primeiros líderes. O padrão é pregai o evangelho, ressuscitai mortos, purificai os leprosos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode ir, esse é o padrão. Imagina se o pastor Cristo chegou e falou: gente, eu resolvi, tive uma revelação de Deus, mudei o padrão da videira. O padrão de líder da videira de Cuiabá agora é ressuscitar morto, purificar leproso. Aí você fala: misericórdia, quem sou eu? Essa é a pergunta que você ia fazer. Mas sabe o que Deus respondeu? Deus não falou assim: Moisés, vem aqui, vamos fazer uma sessão de cura da alma. Repete comigo: eu sou o vencedor. Não, Deus não fez nada disso. Deus sabia quem Moisés era? Sabia que ele tinha 80 anos, 40 de deserto, gago. Ridículo enfrentar faraó. Sabia. Mas Deus ignorou a pergunta. Moisés falou: quem sou eu? Sabe, Deus falou assim? Deus falou assim: eu irei contigo. Esquece esse assunto. Você quer saber quem é você? Você é a minha presença. Eu vou com você. Se eu vou com você, acabou o assunto. Se eu vou com você, a sua identidade não importa mais. Não importa mais. Eu vou com você. Eu te garanto. Não pergunte mais. Eu vou te contar um segredo, pouca gente sabe. Silêncio. Os irmãos adoram segredo. Eu ando com o pastor Luiz há muitos anos, pastor Christian. E eu tinha um medo. Porque quem sou eu? Eu olhava para os meus... Então eu pensava, o pastor Luiz ia me empurrando. E eu ficava olhando, eu falava: gente, esse cara está me preparando para assumir o lugar dele. E eu falava: Deus, não, olha o pastor Christian, olha o Marco Antônio, olha, eu falava para Deus, vários pastores, assim, muito melhores do que eu. E eu parecia bonito, sabe? Mas eu percebi que Deus não gostava disso. Porque isso era autopiedade, era ego do mesmo jeito, era eu no centro do mesmo jeito. Até o dia que eu ouvi uma palavra e o Espírito Santo falou comigo. Quando o anjo chega para Maria. Maria era uma moça do interior, era lá de Bonfinópolis.
Ela fala: favorecida, você vai ser a mulher do avivamento. O Salvador vai vir através de você. Aleluia, meu Deus do céu. O que é isso? Que mulher que teve essa experiência. O que Maria fez? Ela fez isso? Senhor, quem sou eu, de Bonfinópolis? Não, Maria era uma mulher de Deus. Maria não se considerou. É claro que ela sabia que tinha muitas mulheres melhores do que ela em Jerusalém, capazes, poderosas, desinibidas, mas ela não se considerou. Sabe o que ela falou? Em outras palavras: certamente o Senhor tinha muitas outras melhores opções, mas é comigo, eis-me aqui. Se cumpra em mim teu chamado. Minha ficha caiu naquele dia, eu tive tanta vergonha, pastor Cristian. Falei: Deus me perdoe, nunca mais eu vou ficar dando nomes para o Senhor para substituir pastor Luiz em nada. Eu não sou realmente nada, então esquece, vamos largar esse negócio para lá. O Senhor me chamou, o Senhor me colocou do lado dele, eu não tenho culpa de nada disso, eu estou aqui, o Senhor me conhece, sabe a minha estrutura, o problema é seu, eis-me aqui. Eis-me aqui, então bora. O negócio é grande, eu não tenho nada a ver com isso. Você sabe, muitas vezes eu subo, todo domingo eu subo para pregar, eu sentado ali, eu vou indo lá para o lado aqui da escada, e o diabo vem falando na minha cabeça: você vai pregar? Quem é você? Olha o que você fez. Você nem orou direito? Dormiu a tarde inteira esse domingo? Porque tem domingo que eu estou cansado, eu durmo, sabia? Antes de contar um dia uma experiência antes do estádio, o que eu fiz. Aí eu chego aqui e o diabo fala: e aí? Aí eu falo: ô diabo, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou escolhido, Deus me chamou. Que tem um monte de gente melhor que eu não tenho dúvida disso. Que eu não deveria estar aqui, eu sei disso, mas o que eu posso fazer? Ele me chamou. Então você fica aí que eu vou subir. E vai ser uma bênção, porque o Senhor está comigo. Ele vai comigo. É assim que eu prego. Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Muitas vezes eu subi acusado. Muitas noites eu não dormi por causa desses radicais livres. Dormi devendo 2 milhões. Quer dizer, não dormi. Mas o dia que eu descobri que eu não tinha mais nada a ver com isso, num dos últimos, estado de Serra Dourada lotado, com quase 50 mil pessoas esperando, começava 3 horas, 4 horas, eu falei para minha mulher: amor, vamos. Eu nem vi, porque eu já tinha desistido de mim, e olhado para ele, e a hora que eu vi, eu falei: amor, eu vou dormir, eu vou almoçar, vou dormir um pouco, por nós vamos. Ela falou: o quê? Você vai dormir? Eu falei: vou dormir. O que tem? Não pode? Mas e o estádio? Eu falei: o que eu tenho com isso? Não tem nada a ver com isso não, isso é coisa de Deus. Almocei e dormi. Depois eu fui, e foi uma bênção, porque não sou eu, é Ele que é. Entende? Mas segundo Ele é, nós somos neste mundo. Eu quero te dar algumas coisas rapidamente. Isso é poderoso. A Bíblia fala que uma das coisas mais importantes, olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. A Bíblia diz assim, olha que versículo poderoso: pois assim está escrito. Mais um versículo daqueles assim que a gente tem que orar. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, que é Cristo, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é um homem terreno. O segundo homem é do céu. Agora olha o que diz: como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também todos os outros homens terrenos. Está dizendo, igual é Adão, o primeiro homem terreno, caído da terra, todos os outros homens que não têm Deus são iguais, são caídos, desprovidos de poder, desprovidos de glória, terreno, é assim. Mas aí continua,
e como é o homem celestial, de outro lugar, tais também os celestiais. E assim, continua, como trouxemos a imagem do que é terreno, antes da gente converter, éramos todos caídos, igualzinho Adão era, devemos trazer também agora a imagem do celestial. Você está falando? Quando vocês eram do mundo, as pessoas olhavam para você e via Adão. Mas agora se espera que veja Cristo. Agora você traz a imagem do céu. Por que Adão tinha essa imagem? Tinha antes da queda. Por que você acha que os animais se submetiam a Adão? Você acha que ele tinha uma varinha mágica, que jogava um pozinho mágico, que jogava na cara do leão? E o leão ficava domado? Não, Adão não tinha um pozinho mágico para jogar na cara do leão, não. Os animais se submetiam porque viam nele a glória de Deus. Quando ele caiu, ele perdeu a glória, por isso não podia ficar. Coisa mais louca. E aí foi uma labuta, nós oramos com essa mulher, né, expulsamos o demônio ali, aquele negócio, mas a gente era muito inexperiente. E era uma coisa complicada. Depois a gente levou ela para um irmão da igreja que tinha mais experiência para continuar orando. E a gente foi junto. E eu lembro que daí manifestou o demônio de novo. E o demônio imediatamente manifestou. E ele olhou para nós. Eu não gosto desses aí, que são do lado de lá. Porque o diabo sabe de onde você é. Você não faz ideia de como o mundo... Se você soubesse como o mundo espiritual te vê, aí você ia crescer, viu? Aí você ia ganhar. Agora vocês vão ver comigo. É que o diabo te prende na ignorância. Eu ouvi um testemunho de um irmão. Ele era pai de santo terrível, de pegar cadáver no cemitério. Olha por que ele converteu. Ele estava fazendo um trabalho terrível, e a encomenda era um cadáver de 4 dias. Então ele pagou lá, subornou um coveiro, e falou, então quando acontecer você me avisa. Aí morreu uma pessoa, ele falou, morreu, conta 4 dias, marcaram, combinaram de ir lá pegar o cadáver. Ele disse que estava na beira da cova, abriram, quando eles iam para pegar o defunto, o cadáver, para fazer o trabalho, Satanás se materializou na frente deles. O coveiro acho que já caiu dentro da cova. Ele, assustado, o diabo falou para ele, esse não serve, esse cadáver não serve. E ele disse que falou, é claro, acostumado lá a conversar com o capeta, né? Ele falou, não, mas é 4 dias, você não falou que é 4 dias, é 4 dias, mas esse aí não serve. E ele falou, eu paguei, mas tem que ser esse, dá trabalho, é perigoso, o que é? Confusão com o capeta lá. E ele fala isso, que o diabo falou, esse aí não serve. E aí ele disse que falou, ele endemoniado também, ele falou, ó, vai ser esse, pode pegar. E ele disse que a hora que ele for para a mão, o diabo falou assim, se você puser a mão, eu mato vocês dois agora. Aí ele se assustou. E ele falou, mas por que não serve? Porque esse cadáver é do homem em si. Era um crente que tinha morrido. Era um irmão. Amados, você lembra que os ossos do Eliseu ressuscitou morto? Até morto você tem dono. E o mundo espiritual sabe. Existe uma marca na sua vida. É você que não sabe, mas você traz a imagem do celestial. Hoje é dia de você levantar em fé e falar, basta! Eu vou viver
os dias de glória que Deus planejou para a minha vida. Eu vou cumprir o propósito do Senhor. Eu vou andar em autoridade nessa cidade, na minha escola, no meu trabalho, na minha família, porque segundo Ele é, eu sou. Você vai crer nisso? Essa fé vai ganhar seu coração. Quando você ficar sabendo que algo impossível está acontecendo perto de você, você vai dizer: eu cheguei para orar. Porque segundo Ele é, eu sou. Se tem uma coisa que o homem não pode fazer, e você está lá, é porque Deus quer que você ore. Não tenha medo, você não tem compromisso com o resultado. Você não é Deus. Um dia fui orar com um homem que tinha ficado intoxicado por causa de um queijo estragado. Estava muito mal, era irmão de uma irmã lá. Eu fui no hospital, preguei para ele, ele converteu, nós oramos. Eu creio que ele ia sair de lá. Outro dia eu estava lá em casa, no almoço, sozinho, eu lembro disso. E eu fui orar, sabe aquele momento que você vai orar pela comida e o Espírito Santo vem? Você começa a chorar com o prato na mão. E eu fui tomado de amor, paixão. Eu falei: Deus, eu faço tudo por você, eu te amo. Se eu mandar fazer, eu faço. E aí o telefone tocou. Era a irmã. Pastor, meu irmão morreu. Eu desliguei o telefone, fiquei mal. Falei: Deus, por que esse homem morreu? Eu orei por ele. E eu senti no meu coração: você não disse que faz o que eu quero? Falei. Ele falou: então eu quero que você vá lá orar com ele. Aí eu gelei. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Orar com um morto. Jesus poderoso. Nunca na videira, isso há muitos anos, comecei, ninguém nem conversava sobre esse assunto. Estava na Bíblia, mas a gente não conversa disso. Peguei essa irmã, liguei para ela, falei: vamos atrás dele. Fomos lá nas gavetas, onde ele estava lá, o corpo. Aí chegamos lá, já não estava não, já saiu, foi pro cemitério. Aí fomos nós dois pro cemitério. Aí nós chegamos junto com ele pro cemitério, só ele, ela e eu, na sala. E eu falei para ela: irmã, eu vou orar. Eu senti, eu não sei, mas eu vou obedecer. E eu comecei a orar com esse defunto. E eu comecei a orar: vai viver em nome de Jesus, e aquele negócio todo, e volta, e vive, e sai. Eu não sei orar com morto, nunca orei. Alguém me perguntou: como é que ora? Eu não sei. Eu fui orando. Isso há muitos anos isso. E eu tomei um susto muito grande, porque no momento que eu estava orando, eu de olho fechado e muito concentrado, cheio de fé. A irmã vira para mim e fala assim: acho que ele mexeu. Cristo, eu quase caí. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que se aquele homem levanta, eu caio. Honestamente, eu acho que eu dava um trem lá. Realmente eu não tinha cabimento no negócio daquele não. Aí, ele não mexeu. Ou se mexeu, não foi para frente a coisa. Aí eu continuei orando, aquele negócio todo. Quando eu abro o olho, e eu estava lá: levanta. Quando eu abro o olho, a sala estava lotada. Tinha chegado um monte de gente, o povo tudo olhando assim para mim. Aí eu falei: ele não ressuscitou. Eu falei: olha, Jesus é a ressurreição e a vida. Sei que você pode estar chocado. Se tive vontade de orar, eu orei. Deus tem poder para levantar. Não levantou, mas não duvido, que pode ser que enquanto eu falo aqui. Falei: aí, pastor, você foi envergonhado? Fui, não, eu não sou Deus. Eu não ressuscito morto. A Deus foi envergonhado? Também não. Então por que não aconteceu? Também não sei. O seu problema é esse. Pastor, e se eu orar e não acontecer? É que você só pensa nisso. E se acontecer? E quantos acontecem? E Deus está me treinando. Eu já orei por 4. A coisa mais louca que eu fiz na minha vida, vocês querem saber? A coisa mais louca que eu já fiz de crente, minha história de crente, a coisa mais louca.
Eu sonhei que uma criança de 2 anos tinha morrido afogada. E eu pegava, e ela estava no caixãozinho, eu ia, pegava ela, arrancava do caixão, jogava água em cima e ela vivia. Sonho louco. Sonhei. Tava tendo uma conferência de milagres na videira. E aí, no outro dia, aconteceu. Uma irmã chega chorando, o filho morreu 2 anos, afogado na piscina, e me conta. Eu falei, eu sonhei com esse negócio. Essa noite, agora o menino chega, fala, meu Deus do céu, eu chamei o Randy Clark, que estava lá, contei para ele o sonho e a situação. Ele falou, vamos lá, você quer ir? Eu falei, vamos. Chamei os irmãos, contei o sonho pro pai e a mãe. E falei, gente, eu estou só contando, vocês resolvem, porque eu sei que é coisa muito louca. E o pai e a mãe falaram, tá bom, mais louco que eu. Eu acho que o meu erro foi deixar os incrédulos lá dentro da sala. Porque Jesus, quando ele ressuscitou morto, ele tirou os incrédulos, lembra? Eu não tirei. Ficou um monte de incrédulo lá, acho que eu balançando a cabeça. Hoje eu fico pensando nisso, porque nós arrancamos aquele menino de dentro do caixão, jogamos água na cabeça dele. Eu sei que isso é uma loucura muito louca. Mas você sabe por que eu faço isso? Porque eu creio no que eu estou te pregando aqui. Eu não sei se Deus vai me usar para ressuscitar morto. Eu gostaria, porque eu quero viver tudo que Jesus viveu. E Ele falou que nós podemos fazer obra maior do que Ele. Se for para ser para a glória dele, amém. Eu não sei, o Senhor, Ele vai nos treinando, sabe? Eu quero desafiar você a não ter medo de caminhar no sobrenatural. Comece a orar por milagres. Comece a orar por cura. Comece a pedir palavras de conhecimento, sabedoria. Para Deus te usar com o seu amigo, sua escola, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu professor, com o seu patrão. Você é um ser celestial. Se você é celestial, você tem que pensar com a mente do céu. Gente que é do céu faz coisa que na terra é estranho. É estranho. Mas você não é daqui. Mas a pergunta é, você acredita nisso? Eu sei que parece loucura. Mas a Bíblia fala que a cruz é loucura para os que se perdem. Porque foi lá na cruz que tudo isso foi possível. Não se preocupe com a opinião. Não se preocupe em ser um crente moderno, legal, gente boa, tudo igual ímpio. Não, eu não sou igual, porque eu trazia a imagem terrena, mas agora eu trago a imagem do celestial. Agora é normal na minha nação morto ressuscitar. Da onde eu venho, os aleijados andam. Da onde eu venho, os mortos ressuscitam. Da onde eu venho, os milagres acontecem. Eu caminho nessa fé. Eu tenho visto uma medida, mas eu sei que ainda há muito por ver. E eu estou crendo que Deus está nos conduzindo para isso. O Senhor está desafiando a mim e a você nesses dias a crer nessa verdade poderosa. E assim como você trouxe a imagem do terreno, você deve trazer também a imagem do celestial. A palavra de Deus é tão poderosa. Eu estou encerrando. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Deus o abençoou. Deus o abençoou e disse: façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança, dê a ele domínio, governe, multiplique, domine a terra. Olha o que Deus fala. Adão falhou, mas Cristo não falhou. E Ele vem e nos coloca nessa posição de volta. Se a equipe de louvor pudesse subir, Ele nos coloca nessa posição de volta. Olha para cá, meu irmão, minha irmã. Há uma verdade a seu respeito. Preste atenção. Você precisa passar a ter uma posição de fé a seu respeito. Você precisa mudar sua mente a seu respeito. Muitos irmãos estão de um lado ou de outro. Tem gente que está do lado de cá. Ele tem uma visão errada, porque o ego, o eu ainda está no centro. Ele pensa: eu sou bom, eu sei falar, eu vou arrebentar. Essa pessoa não pode ser usada por Deus, porque ela ainda é o centro. Do lado de lá está o irmão: quem sou eu? O pastor está falando esse negócio aí, que eu sou tal qual ele é, que eu devo trazer mar do céu, e
creio que Jesus pode me usar para fazer as coisas que Ele fez, porque está escrito na Bíblia. Quem sou eu? Para com isso. Não importa, não seja de lá nem de cá. Você é alguém que Deus chamou, escolheu, colocou a imagem, a semelhança, abençoou e falou: domina. Eu comecei, nesse livro eu relato muitas histórias. Se você tiver a oportunidade de ler, você pode depois ler. Eu relato muitas histórias que Deus foi me ensinando sobre isso na minha vida. Exercer autoridade, saber quem eu sou, saber que eu posso governar. E eu fiz isso na minha família, no meu trabalho, onde eu morava. Eu tenho testemunhos de que funciona, a palavra de Deus funciona. Quantas vezes eu estive diante de situações que as pessoas diziam para mim: olha, isso aí não resolve não, todo mundo já tentou. Eu falo: então agora vamos ver o que Deus pode fazer. Alguém que crê. E comecei a exercer autoridade. Quando eu morei num lugar que, quando eu cheguei lá, era cercado de terreiro de macumba, um cara que batia na mulher dele todo dia, no outro vizinho, uma outra mulher que criava porco, tinha um campo de terra e os caras xingavam e brigavam na porta da minha casa todo sábado. Era um inferno. E eu fui morar lá, era onde o dinheiro dava. Eu falei: Deus, eu estou aqui nessa luta. Os primeiros dias eu fiquei assim tão mal, aquela bagunça de madrugada, o cara batendo na mulher, terreiro de macumba, e confusão, ladrão. E eu ajoelhei: Deus, tem misericórdia de mim. E eu ouvi uma voz: o que você está fazendo ajoelhado? E eu assustei. Era Deus falando comigo. Eu pensei: uai, orando. Deus falou: quem tem autoridade nesse bairro? E naquela hora eu me lembrei da palavra. Eu falei: o Senhor falou que eu tenho autoridade. Ele falou: então levanta, eu te trouxe aqui para governar. Exerce o que você é, se posiciona no que você é. E eu levantei e comecei a orar, e comecei a ordenar ao espírito da violência: para de usar esse homem, você não vai mais bater nessa mulher. Eu me lembro que essa foi a primeira oração, porque estava acontecendo a briga nesse momento. Quando eu terminei de orar, estava um silêncio. Eu comecei a orar. Eu morei lá alguns anos. Para encerrar a história, eu não sou melhor que ninguém, eu só crio. Mas quando eu saí de lá, eu deixei 3 células na rua, o centro macumba fechou, no lugar do campo de futebol tinha uma praça linda, e a mulher que criava porco ganhou um prêmio no supermercado comigo. Ela não ficou rica, mas não precisava mais criar porco. Acredita? Porque tudo eu orei. Eu comecei a trabalhar em Deus. Eu me lembro de situações na minha casa, depois já casado, minha mãe me ligar, contar a situação do meu irmão mais novo, do meu pai, briga, pau quebrando. Eu só começava a orar. Quando aquele espírito, eu exercia a minha posição. Depois eu ligava: e aí, mãe? Ela falava: resolveu. Quantas vezes no meu trabalho eu entrava num cliente, eu falava: Espírito Santo, o Senhor está comigo, eu vou entrar aqui, eu sou um homem de portas abertas, porque eu tenho a bênção de Deus, e eu vou ser abençoado. E eu via Deus movendo o coração das pessoas. Eu acredito nisso. Eu ando assim. Talvez pessoas zombem disso, mas eu converso com Deus, eu me posiciono nesse lugar. Se precisar de orar por morto, eu oro, porque eu creio que Deus pode fazer coisas incríveis. É chegado um tempo de você passar a pensar de você de uma maneira tanto quanto louca, reconheço, mas verdadeira. Porque não sou eu que estou falando uma palavra de efeito. Eu te dei 2 versículos aqui que são suficientes para você orar o resto do ano. Você vai sair daqui hoje com essa coisa no seu coração: tal qual Ele é, eu sou. Meu Deus, tal qual Ele é, eu sou. Tal
qual Ele é, eu sou no meu casamento, tal qual Ele é, eu sou na minha casa, eu sou no meu trabalho, eu sou na minha escola. Como é que será que seria Jesus na minha escola? Como é que será que seria Jesus no meu trabalho, na minha casa? Isso é uma coisa maluca, incrível, poderosa. Senhor, me leva para esse nível de revelação. Eu quero trazer a imagem do celestial. Eu não aceito, não importa o meu passado, não importa se eu sou tímido, não importa a minha estrutura, a minha condição. O Senhor me salvou, logo o Senhor me chamou. E se o Senhor me chamou, há um propósito de vida. O Senhor quer me usar nessa nação, dentro do âmbito que o Senhor me plantou. Então eu quero me posicionar e dizer para o Senhor, como Maria: eu sei que tem pessoas melhores, mas o Senhor me escolheu. Eu apenas digo: eis-me aqui. Se cumpra em mim, como um radical livre, a tua vontade. Que o Senhor me leve a caminhar em níveis mais altos, sobrenaturais. Que os meus olhos se abram, que eu tenha revelação do poder que eu carrego, que eu possa entrar nessas experiências poderosas do Teu Espírito e provar da glória do céu na minha vida. Quero convidar você para ficar de pé diante dessas verdades, diante dessa fé.